Saúde aos amados irmãos nesta tarde com a paz. Que as bênçãos do Eterno estejam conosco para que possamos juntos celebrar este culto na presença do Criador. Que todos os irmãos possam estar conectados esta tarde para que possamos juntos celebrarmos o nome do nosso Pai Celestial, adorando na beleza de tua plenificação, de sua pureza, de sua grandeza, do seu esplendor celestial. Que a paz esteja com todos nós esta tarde, que o Espírito lado do Pai encontre lugar em nossos corações. Quero chamar a atenção dos amados irmãos para a leitura textual desta tarde, o culto desta tarde, em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Passamos a ler a palavra do nosso Pai Celestial, que diz o seguinte: Venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Aqui o Eterno está fazendo uma chamada a todo aquele que está cansado e oprimido, a virem a Ele. E esta tarde, a mensagem desta tarde, certamente trabalhará em todo este assunto, uma chamada do Eterno para toda a humanidade. Hoje, a mensagem de hoje tem como título As chamadas de algo através de Yahshua para a humanidade. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yahshua. Na leitura textual desta tarde, nós lemos um texto muito importante, onde Yahshua, o Mashiach, ele faz uma chamada, nos convida o homem a vir a ele, especialmente aqueles que estão cansados. Ele diz aqui no texto inicial, ele diz desta forma: venham a mim. Então ele está chamando as pessoas virem a ele. Mas como nem todas as pessoas dão atenção ao chamado do nosso Salvador, então ele especificou aqueles que atenderiam ao seu chamado. Disse ele aqui, na sequência do versículo, todos que estão cansados e oprimidos. Quer dizer, as pessoas que não estão cansadas, que não se sentem cansados e oprimidos por alguma coisa, eles não sentem necessidade de um amparo, de um refúgio, de um salvador. Não, eles não se sentem. Então eles se acham que estão em alta segurança, quer dizer, eles acham que eles têm tudo e que não precisam de nada. Então essas pessoas, eles são orgulhosos, são prepotentes, são rancorosos, são pessoas que acham que tem tudo quando não tem nada. Mas o Mashiach está fazendo um apelo aqui àqueles que estão cansados e oprimidos, estão com problemas na vida, aqueles que estão com a vida arruinada, uma vida sem saída, porque sabemos que, na verdade, só com a situação que o homem se encontra nos dias atuais, ou seja, a vida do homem em pecado, ela realmente tem acarretado para o homem muitos problemas, muitas opressões, muita dificuldade, trazendo ao homem cansaço. O homem vai vivendo na carne, vai pecando, vai trabalhando, vai vivendo e vai envelhecendo, vai cansando. Ele cansa dessa vida física e tantos trabalhos, tantas correrias, tantas responsabilidades, mas ele também cansa. Uma hora alguém vai cansar de tanto pecar. Então as pessoas estão cansadas de pecar, estão oprimidas pelo pecado, pensando no pecado. Então essa gente que na sua vida nada está dando certo, e eles entendem que na verdade eles são pecadores, então, e buscam um plano de salvação para si. Então o Mashiach está dizendo assim: venham a mim, venham para mim, que eu sou a solução de vocês. Eu encontrarei para vocês, vão encontrar em mim descanso para a alma de vocês. Então ele aqui está dizendo: venham a mim, quer dizer, e aprendam de mim, aprendam de mim. Isso Mateus 11, 28 e o 29, ele declarou esse chamado tão maravilhoso para a humanidade. Venham a mim todos que estão cansados e oprimidos,
e eu lhes darei descanso. Quer dizer, aqui é uma promessa. As pessoas, aqueles que são cansados, oprimidos, eles terão refúgio, descanso. Então, quando a pessoa está numa vida de pecado, é levada por enfermidades, por problemas. Hoje a humanidade vive uma situação muito triste, porque hoje geralmente as pessoas de menos condições financeiras vivem sofrendo a falta de pão, falta de saúde, falta de moradia, falta de tudo. Então eles vivem numa verdadeira necessidade. Verdadeira necessidade e angústia na vida, por uma vida de tanta miséria, tanta falta de tudo. Mas muitas vezes as pessoas não entendem que tudo a causa da sua situação de miserabilidade é o pecado em que ele vive, é a situação pecaminosa que o mundo vive. Então a palavra nos diz que quando alguém se queixar nesta vida, porque a sua vida não está dando certo, você não tem pão, você não tem alimento, você não tem moradia, você não tem saúde, você não tem paz, então essas pessoas não devem se queixar do eterno. As pessoas devem se queixar de seus próprios pecados, é o que a palavra nos ensina. E aí chega a hora que justamente o Mashiach faz o chamado a essas pessoas. Venham a mim, os cansados, todos os cansados e os oprimidos, e eu lhes darei descanso. Então, há uma recompensa imensurável para aqueles que voltam-se para o Criador através do Mashiach, através do nosso Salvador, crendo no seu sacrifício ali no madeiro em nosso lugar. Pessoas que decidem deixar tudo e vir ao Mashiach, ele vai encontrar no Mashiach descanso. Precisa a pessoa crer que só no Mashiach teremos descanso. Mashiach, nós teremos descanso. Descanso para nossas almas, para o seu intelecto, para a sua vida, para o seu sentimento, para os seus projetos, para a sua família, para você, para o seu cotidiano. O homem que não tem o Mashiach, esse homem não tem paz. Porque o Mashiach, ele é a nossa paz. Quem não tem o Mashiach não tem paz. Está claro isto? E o homem procura paz nos meios materiais, procura paz nas festas mundanas, procura paz nos prazeres da vida, mas se tem, até às vezes encontram uma paz temporária, uma alegria temporária, uma felicidade temporária, mas logo aquilo passa, porque dali é passageiro, efêmero, aquilo não é permanente. No entanto, o Mashiach, o nosso Salvador, Yahushua Mashiach, ele proporciona a nós uma paz permanente. E nessa paz permanente nós descansamos no eterno. Nós temos tranquilidade. Você não vai se perturbar porque está faltando pão, você não vai se perturbar porque está doente, porque está desesperado, porque está faltando moradia, está faltando roupa, está faltando... Porque você sabe que tudo isso o eterno tomará providência quando vamos até ele. Então nós temos uma paz interior. Você possa ter uma paz interior. Os homens que vêm ao Mashiach, Yahushua Mashiach, eles têm uma paz interior. E essa paz interior ele fortalece. Mas que para ter essa paz exterior, é necessário adentrarmos dentro do que está no versículo 29, do mesmo capítulo 11 de Mateus. Quando o Mashiach diz, sejam meus seguidores e aprendam comigo. Vou dar uma pausazinha aqui. Precisamos ser seguidores do Yahushua Mashiach. Seguidor dele não é andar atrás dele. Seguidor dele é obedecer o que ele manda. É ter uma vida de acordo com os seus ensinamentos. Ter uma vida transformada. Você veio, aceitou o convite do Mashiach, vinha a ele garantiu que daria descanso. Então, para você provar que veio a ele, que está com ele, que está nele, porque que agora você precisa ser o seguidor dele. E para você provar que é um seguidor de Yahushua Mashiach, você precisa largar as coisas do mundo, aquilo que te faz cansado, aquilo que te oprime. Então, no caso, o pecado e suas fontes, de onde procede o pecado para nossas vidas. Então, precisamos aprender com ele. Ele diz que aprendam comigo. Precisamos, para termos paz no Mashiach, precisamos aprender com ele. Aprender a sua palavra, aprender seu ensinamento, aprender aquilo que ele quer de nós.
procurar aprender quem ele é. Porque se nós não cremos que o Mashiach é quem ele diz ser, diz ele ainda, vocês morrerão sem perdão dos pecados de vocês. Isto é, quer dizer que o senhor só pode ter o perdão dos pecados quando ele realmente crê que o Mashiach é aquele que desde o início ele disse que é. E de início, que ele tem dito o que ele é? Ele tem dito desde o início das profecias, desde o início da escritura, da Taná, da Torá, ele vem dizendo quem ele é. Ele é Yahweh, ele é o Criador, ele é o Salvador. Ele é o único que criou os céus e a terra e salva a humanidade. Então, hoje, por meio do filho do homem, filho de Miriam, o Mashiach, por meio daquele sacrifício, daquela carne, se nós não passarmos a crer em algo, por meio do sacrifício do Mashiach, crendo que o Mashiach é quem ele diz ser, nós não seremos salvos. Então, por isso que o Mashiach está fazendo esse convite tão maravilhoso aqui. Venham e sejam meus seguidores, sejam meus talmidins, aprendam comigo, porque sou manso e humilde de coração. Olha, só quem pode ensinar humildade, mansidão de coração é o próprio Yahushua, porque ele é humilde, ele é manso e humilde de coração. Outro não pode ensinar isso. Ele é perfeito, ele é pleno, ele é puro. E quando o ser é puro, ele ensina pureza. Quando ele é humilde, ele ensina humildade. Quando ele é verdadeiro, ele ensina a verdade. Quando ele é manso, ele ensina a mansidão. Coisas que hoje pouco encontramos na vida das pessoas que se dizem crer, se dizem ser crente. Portanto, o Mashiach está fazendo um apelo. Yahushua, o Mashiach está fazendo um apelo. Primeiro ele convida, venham a mim todos que estão cansados e oprimidos. Ele não está chamando pessoas que estão nadando seus meu prazer, não está chamando pessoas que estão nadando em seu dinheiro, em suas empresas, em suas bonanças materiais, fazendo daquilo ali a sua base, a sua segurança. As pessoas que estão ostentando beleza, saúde, felicidade temporária, pessoas que andam de nariz empinado, esse povo não é esse povo que ele está chamando. Ele está chamando a pessoa que está sentindo-se cansada, uma pessoa cansada e oprimida. Como nós estávamos falando, o Mashiach está convidando o homem para vir a ele, ser seu seguidor e aprender dele. Quer dizer, não podemos aprender de outro a não ser do Mashiach, porque só ele é o mestre. Só ele é o Salvador, só ele é o Criador, só ele é o Redentor, não há outro além dele. A palavra é muito clara em dizer isso para nós. Então, quando ele diz eu sou, esse eu sou aqui, é o mesmo eu sou lá de Êxodo, capítulo 3, versículo 14 e 15, quando ele fala no seu nome que é eterno, e no 14 ele diz que ele é o que ele serei, eu sou o que serei. Então, o meu nome, do eu sou o que serei, o meu nome é Yahweh, esse é o nome eternamente, não pode ser mudado. Então, se nós cremos que o próprio Mashiach é Yahweh, o Redentor, o Salvador, o Criador, o tudo para nós veremos nossos pecados. Então, vimos aqui que eles precisam aprender disso, e toda essa verdade. Mas como é que vão aprender essa verdade? Vindo aquele que tem para nos ensinar. Porque ele diz que aprendam comigo, porque sou manso de coração. Nessa humildade de coração, essa mansidão dele, ele nos ensina a palavra do Eterno. Por conta a palavra diz que aquele que veio do Eterno nos ensina a palavra, ele fala a palavra do Eterno, a missão do Eterno. E foi justamente o Mashiach que veio do Eterno. Não porque ele tenha vindo do céu, mas porque ele veio pela obra determinada do Eterno. A palavra diz em Gálatas capítulo 4, verso 4, que vinda para todos os tempos, no tempo certo, determinado pela própria Escritura, o Altíssimo enviou seu filho nascido de mulher, nascido na cultura que era contrária à Torá e seu legalismo, no caso, na cultura judaica. Ali nasceu um homem por determinação do Eterno, no tempo determinado. Este homem veio ser a morada, o templo, o tabernáculo do Espírito Imaculado do Pai, o qual nos ensinaria toda a verdade. Ali no Mashiach, os homens passariam a ser ensinados pelo próprio Criador, do próprio Pai Eterno. Por isso que ele está dizendo, venham e aprendam comigo. Pois é, todos os profetas do Antigo Testamento falaram, movidos pelo Espírito do Mashiach que neles estava. E agora, os emissários, eles vão falar, movidos pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Rua,
porque ele diz que ali em Atos capítulo 1, versículo 8, 6 a 8, ele vai dizer para os seus talmidim que eles vão receber a virtude do Espírito Imaculado do Pai, que vem sobre eles, para serem suas testemunhas em todo lugar, em Al-Shalai, ali em Audá, em Choron, que é Samaria, e todos os confins da terra. Então vemos que o Mashiach é a fonte de saber, de conhecimento e sabedoria, de demonstração de humildade que nos garante vida eterna. Por isso que ele está chamando a ele os cansados e oprimidos, os necessitados. O Mashiach está chamando para ele os necessitados. Se você tem necessidade de salvação, então só o Mashiach é a solução para o teu problema. Se você pensa que vai para a igreja, viver a vida como você quer e ser salvo, está enganado, meu irmão. Não é nessas condições aí. Nós não vamos ser salvos, o homem não vai ser salvo, porque pertence a uma organização religiosa, que porta uma Bíblia na mão, porque conhece textos da Bíblia, porque tem uma formação religiosa, porque seja pastor, porque seja qualquer outro cargo na congregação. Não, ele vai ser salvo, a pessoa vai ser salva simplesmente por obedecer a sua palavra. E para isso temos que aprender do Mashiach, que é manso e humilde de coração. Ele não nos ensina nada fora da palavra, nada fora do plano do Eterno, porque ele é o próprio Eterno. Ali no Mashiach está habitando o próprio Eterno, o Espírito Eterno, o Espírito Imaculado. Então é dele que temos que aprender. Esse é um chamado muito importante que o Eterno nos faz no meio do Mashiach, Al-Mashiach, para nele alcançarmos a vida eterna. Agora, dentro do plano de vida eterna, nós temos da parte de Alcha um outro chamado. Mateus capítulo 9, versículo 19, ele nos convida e nos diz o que faríamos para sermos algo que ele quer que sejamos. Mateus capítulo 9, versículo 19, diz ele aqui: e disse-lhe, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens, pregadores da palavra, ganhadores de alma para o reino dos céus. Farei de vocês homens sábios, pessoas cheias da unção do Espírito Imaculado. Farei de vocês minhas testemunhas, para testemunhar de mim aonde quer que você vá. É isso que ele está dizendo aqui. Então essa aí cumpre nós, aqueles que ele chama, para aprenderem dele. Você vê como é o processo. Você ouve chamado do Mashiach para vir a ele, você está cansado e oprimido, você está sem saída, você está no fim segundo você está no fundo do poço. O Senhor ouve o chamado do Eterno, por meio de Al-Mashiach, atende esse chamado, vai até ele, arrepende dos seus pecados. Você encontra ali felicidade, prazer de estar ali. Você encontra descanso para a sua mente, para a sua alma, para o seu coração, para a sua vida de modo geral. E você agora começa a aprender do Mashiach, você começa agora a ser seguidor dele, você segue ele, aprendendo a sua palavra dele, ensinada por ele próprio. E você, ao aprender esta palavra, torna-se um homem, uma pessoa capaz de ensinar a outros. E nessa capacidade agora, ele está dizendo que vai fazer de você pescador de homens, pescador de almas, e levar pessoas a crer na palavra como você creu. E pregar a palavra às pessoas como o Mashiach pregou para você. Porque você vai pregar para as pessoas que você aprendeu. Você aprendeu de quem? Você aprendeu de Al-Mashiach. E agora você tem condições de ganhar pessoas para o reino, almas para o reino dos céus. Então o Mashiach está dando essa promessa aqui. Sigam-me, sejam meus seguidores, e eu lhes farei de vocês pescadores de homens. Aqueles homens ali, eles eram pescadores, pois ali eles estavam andando à beira do lago de Nazaré, e ali ele encontrou dois irmãos, né, que eram pescadores. No caso, Shimon, que mais ele dá o nome de Kefa, e seu irmão Andrai, que eles chamam de André. Então esses dois estavam pescando lá, lançando as redes, e o Mashiach os viu e chamou. E disse, venham, disse ele, sigam-me, e eu farei de vocês, não mais pescadores de peixe, mas pescadores de homem. E diz ali o texto que eles imediatamente deixaram as suas redes, suas armadilhas de pesca, e seguiram ao mestre. Eles aprenderam dele. E você vê que mais tarde, Kefa é o primeiro emissário, o primeiro talmidista se levantar no meio de toda aquela multidão, ali em Atos 2, e anunciar a primeira mensagem de boas novas, de salvação,
as pessoas que ali estavam. E aquela mensagem foi tão poderosa, cheia do poder do Eterno, que diz que naquele dia, um número quase de 3.000 almas se renderam, quase 3.000 pessoas se renderam à mensagem que ouviram da boca de Pedro. E Pedro era um pescador, mas ele não estava pregando ali a cultura dos judeus, não estava ali pregando cultura grega, hebraica, egípcia, não, ele estava pregando ali a palavra simples de um pescador, mas ungido pelo Espírito Eterno, pregando aquele que tinha ouvido do mestre, ele ouviu do mestre. Ele veio ao mestre, estava cansado com ele veio ao mestre e ele foi feito pescador de homem, pescador de vida, pescador de almas. Então, agora, mas é necessário que ao vir a ele, permaneça nele. É o que ele nos diz em Johanna, capítulo 15, versículo 4. No versículo 3 e o versículo 4 de Johanna 15 diz o seguinte, o Mashiach falando para nós. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Quer dizer, pelo ensino que ele tinha dado, aquelas pessoas já estavam limpas. Quando nós aprendemos do Mashiach, nós ficamos limpos. Quando a pessoa aprende do Mashiach, e acha o Mashiach como mestre, ele fica limpo. Porque o aprendizado que temos dele, os seus ensinos que ele nos ensina, ele vai tirando de nós toda a maldade, todo o erro, todo o pecado, toda a negligência. E ele vai nos limpando, assim como um sabão de potássio vai limpando a sujeira de alguém. Então ele diz agora, uma vez limpos pela palavra que ele tinha falado, ele diz assim, vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado, verso 3, capítulo 15 de Johanna. E no versículo 4 diz, permaneçam em mim, ou seja, permaneçam assim limpos. Permaneçam em mim. Mais uma vez ele está fazendo um convite, chamando, fazendo um apelo, para que aqueles que nele creem permaneçam nele. E permanecer no Mashiach é permanecer livre do pecado, livre da maldade do mundo, livre das mazelas pecaminosas do mundo. Permanecer fazendo a vontade do Pai Celestial. Por isso que ele permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês. Quer dizer, o único meio de o Mashiach permanecer em nós, naquele que crê, é quando nós permanecemos nele. E em que consiste a permanência do homem pecador no Mashiach? Quando ele crê, se arrepende, vem a ele, aprende ele, confessa o seu nome e guarda a sua palavra, obedece a sua palavra. Obedece aquilo que o Mashiach ensina, aquilo que foi ensinado pelo próprio Yahushua, ele permanece naqueles ensinos. Então agora ele diz que ele vai permanecer nessa pessoa. Ele permanece nessa pessoa através do seu ensino, da sua mensagem, da sua doutrina. Pois assim como o galho, disse ele, ou como o ramo só dá uvas, se permanecer ligado à videira, assim também vocês só podem dar fruto se permanecer ligado a mim. Então não podemos, aqueles somos convidados, que cremos no Eterno, cremos em Yahushua, nós somos convidados a permanecer nele, naquilo que aprendemos dele, aprender dele e permanecer nesse ensino, que apresenta a sua palavra, para então e daí darmos frutos. Qual é a razão que hoje vemos uma igreja no mundo sem frutos do Espírito? Por que estão vivendo hoje uma igreja apagada, pobre, miserável, sem a presença do Criador? Porque eles faltam o ensino do Mashiach, eles foram chamados, mas eles não aprenderam do Mashiach, eles não permanecem naquilo que o Mashiach ensina em sua palavra, que Yahushua ensina em sua palavra, ele não permanece. Então cada um está permanecendo no seu ponto de vista, no seu achismo, no seu próprio entendimento, às vezes corrompido e botado pelo pecado. Então essas pessoas, eles não têm como permanecer no Mashiach, não Mashiach neles, porque eles não permanecem naquilo que aprenderam, eles não perseveram. Então esse negócio de perseverança, a permanência, de estar com o Mashiach é muito importante. Se você vai para Mateus 24:13, diz que salvação é para aqueles que perseverarem, que permanecerem até o fim, junto ao Mashiach, ligado a ele. Para ser no Mashiach, o Mashiach permanecer nele. Então eles perseverarem até o fim, obediência à sua palavra, naquilo que aprendeu, então esse será salvo. Mateus 24, versículo 13 diz isso. Então ele vai reforçar para elas, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Olha, veja bem,
Nem todo crente, amado, tem o Mashiach em si. Nem todos nós que cremos temos o Salvador em nós. Não. O Salvador que confessamos só estará em nós se nós estivermos nele. E para estar nele temos que obedecer a sua palavra. Estaremos nele quando obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, quando obedecer a sua doutrina, quando andarmos como ele andou, em plenificação de vida, separado do mundo e das suas misérias pecaminosas. Porque o mundo está passando com as suas concupiscências. E a palavra lá em Yohanan, capítulo 1, diz, capítulo 2, versículo 17, diz que com essa concupiscência o mundo também está passando. E passa com ele todo aquele que ama o mundo. Então não podemos amar o mundo. Vem pessoas querendo ser salvas, querendo estar na igreja, querendo ser crente, amando o mundo. Mas alguém dirá, mas pessoa não ama mais o mundo, eu saio do mundo, eu estou na igreja. Não. Isso não quer dizer que você saiu do mundo, que não ama o mundo. Amar o mundo é praticar as coisas que o mundo pratica. Não precisa você estar lá, sentar na mesa do bar, sentar no baixo meretriz, lá no campo de futebol, lá no carnaval, lá nas festas, lá no mundo. Não precisa isso. Estar no mundo é fazer as coisas. Amar o mundo é fazer as coisas que o mundo gosta, que o mundo quer. Então vendo pessoas hoje sendo crente, andam de acordo com o mundo, falam coisas do mundo, come com o mundo, os alimentos do mundo, bebe, se diverte, veste, se trajam, se pintam, se deleitam com as coisas da carne, como se do mundo eles fossem. Então isso daí significa amar ao mundo. E as pessoas que amam o mundo não estão ligadas ao Mashiach, porque o Mashiach não está neles. O Mashiach não está naqueles que estão ligados ao mundo. Porque o mundo é oposto ao Mashiach. O mundo é trevas, o Mashiach é luz. Então ele diz aqui que nós precisamos estar ligados ao Mashiach. Porque ele precisa que ele esteja permanecendo em nós. Para isso precisamos permanecer nele. E aí é tão importante que ele fez aqui a menção do galho da uva, da videira. Um galho da videira não dá uva se não estiver ligado com a própria videira. No caso, a videira aqui é o Mashiach, o Yahushua Mashiach, e nós somos os galhos. Se nós com o galho não der fruto, ele vai cortar. O texto está bem claro, ele vai cortar. E lançar fora, e esse vai secar e vai ser lançado no fogo. Mas aquele que dá fruto, ele trabalha, ele limpa mais para que dê mais fruto ainda. Isso é a promessa que temos na Criadora através de sua palavra. E aqui, completando o raciocínio dessa questão do galho, do ramo da videira, nós temos aí do versículo 5, do meu capítulo 15 de Yohanan, onde ele diz aqui para nós: eu sou a videira e vocês são os galhos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Não adianta querer ser salvo, querer ser pregador, querer ser crente, querer ser servo do Altíssimo, se não permanecer no Mashiach. Por conta ele é a videira, nós somos os galhos. E ele diz que, ele aqui no verso, ele diz: quem permanece em mim, eu nele. Quer dizer, para você permanecer no Mashiach, o Mashiach está em você. Como é que o Mashiach está em você? Como é que Yahushua vai estar no que crer? Vai estar em uma pessoa, um pecador, que diz se crer no eterno. Como é que ele vai estar lá? Quando essa pessoa aprender de Yahushua Mashiach, sentir-se oprimido pelo pecado e cansado de pecar. Porque quando eu estou cansado do pecado, amado, eu me liberto dele, eu não vou mais pecar. Eu não quero mais esse pecado. Se você pega o Shaul, ali em Romanos capítulo 6, ele vai dizer para nós: permaneceremos no pecado para que as benevolências eternamente em nós, para que sejamos salvos? Ele me responde no verso 2: de modo nenhum. Como que nós já morremos para o pecado e vivemos ainda nele? Ora, se eu morri para o pecado, não posso já estar nele. Então, quando vemos os crentes vivendo no pecado, vestindo roupas manchadas pelo pecado, calçados do pecado, alimentos que é causado pelo povo do pecado, quando vem pessoas envolvidas com o pecado de todas as formas e maneiras, essa pessoa está dizendo que ainda não creu no Mashiach, que ele não está no Mashiach, o Mashiach está nele. Essa pessoa agora vai dizer que está salvo, enganando-se assim e tentando enganar os outros. Porque a salvação está unicamente não em religião, não em centros religiosos, não em organizações religiosas do mundo, não em impérios religiosos, não porque você é igreja rica, igreja grande, igreja bonita, não.
Não porque você é formado na igreja, tem cargos altos na igreja, não. Você vai ser salvo, como já falamos nessa mensagem, unicamente por obedecer a palavra do Criador, por guardar seus mandamentos e andar em sua doutrina. Então ele diz que então, permanecer em mim e eu permanecer nele. Então esse dá muito fruto. Esse tem mensagem, esse tem planificação de vida, esse vive obediência, esse tem milagres na sua vida, esse tem a presença do Criador em sua vida. Esse, quando abre os seus lábios e ora ao Pai, o Pai responde, porque tudo que ele pedir em meu nome, ele será dado. Então ele pediu em nome de Yahshua, porque ele viveu a doutrina que Yahshua ensinou. Então essa aqui é a razão pela qual precisamos estar ligado ao Mashiach, e o Mashiach ligado a nós. Agora nós temos aqui a palavra que nos diz que nós precisamos disso, porque se isso daí não tem a outra saída para nós. Porque na verdade o Mashiach, Yahshua Mashiach, ele é o único meio, o único caminho que nos conduz a essas condições de comunhão com o Pai. Isso nós temos em Yohanan, capítulo 14, versículo 6. Vamos ler o texto. E Yahshua respondeu-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo aqui que ninguém vem ao Pai a não ser por meio dele. Mas por mim é por meio dele, por meio da sua obra redentora, por meio do seu serviço, por meio do seu ensinamento, por meio da sua vida, por meio da sua obediência a ele. Ou você obedece o que Yahshua ensina, por meio do seu espírito, por meio dos seus emissários, por meio da sua palavra, dos profetas, ou você não pode ir ao Pai. E quem não vai ao Pai é porque não é salvo. Os salvos que vão ao Pai são aqueles que vão por meio de Yahshua, o Mashiach. Pois ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Yahshua é o caminho e é a porta que conduz à vida eterna. Só ele nos conduz à vida eterna, porque ele é a vida eterna para aqueles que nele crêem. Então nós pegando aqui Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, veja o que diz lá o texto. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram. Aqui vimos que a porta estreita aqui, no caso, o Mashiach vai dizer que ele é a porta, ele disse: eu sou a porta. A porta aqui é o ensinamento que ele nos dá. Estreita aqui é porque as pessoas não amam mais o pecado da carne do que o espírito, do que amam mais a criatura do que o Criador, amam mais a si mesmo do que o próprio Criador. Então as pessoas amam a sua carne, o seu pecado, a sua vaidade, as suas justiça própria, o seu achismo. Então ele não pode, então não está amando o Criador, não está amando o Eterno. Então ele está dizendo aqui que essa porta é estreita. Ele agora manda: entrem por esta porta. Ele está fazendo um convite a você, ou determinando: entrem pela porta estreita. Essa porta estreita é essa aqui de Yohanan, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é esse caminho aqui que nos leva à porta. O caminho é ser seguidor do Mashiach. A porta são seus ensinamentos. Eles aprendem de mim, venham, aprendam de mim, aprendam comigo. Então, quando você aprende com ele uma doutrina, as suas ordens, seus ensinamentos, esse ensinamento vai de encontro à vida carnal, à vida mundana como tem hoje na Terra. Então, isso é muito difícil. Então, isso denomina-se uma porta estreita. O caminho que é o Mashiach nos levou a uma porta estreita. Uma porta de renúncia. É estreita por quê? Porque para mim entrar nessa porta tem que renunciar ao meu eu. Renunciar às minhas tendências carnais. Renunciar às minhas vontades próprias. Renunciar às minhas vaidades. Renunciar até
a roupa manchada da carne. Disse Yaldá na sua carta que nós devemos rejeitar, odiar, repudiar até a roupa manchada da carne. E nós vemos hoje pessoas dizendo que querem ser salvos, querendo servir ao Criador. Barbaridade. É uma tristeza as roupas que vestem, o calçado que calça, a vida que vive, a maneira como vive. Não é por aí que vamos ser salvos, porque dizemos ser crente. Não. É quando realmente temos o brilho do Espírito em nós, quando nós começamos a dar fruto, e esse fruto de justiça, de obediência e planificação, ele só aparece na vida do que crê quando ele está ligado no Mashiach, o Mashiach é ligado nele. Quando ele está no Mashiach, o Mashiach está nele. Aí passamos a dar muito fruto, e esse fruto passa a ser visto. Então aí as pessoas passam a entrar pela porta estreita, como ele deu a ordem aqui, entrem pela porta estreita. Né? Por que ele deu esse conselho? Porque diz o versículo ainda, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, à perdição, à condenação. Então, para ir para o inferno, amado, para ser destruído a condenação eterna, não precisa esforço. É só deixar de fazer esforço, só deixar de obedecer. Você, na igreja, ou fora da igreja, no mundo, na igreja, não interessa onde você está, mas é tão somente não fazer a vontade do Pai. É não aprender de Alcha. É não ser seguidor dele. É não permanecer nele. Então, quando você tem essas características você já está realmente no caminho largo, na porta larga, no caminho espaçoso. Quer dizer, aonde vai levar esse caminho, para esse caminho espaçoso, que leva uma grande multidão para a porta larga. E essa porta larga, que é o ensino que o mundo dá, é a apostasia, é a mentira, é o engano, é o trapaço, todo mundo sendo trapaceado, né? Então, isso daí é a porta larga. Que você diz que crê de qualquer jeito, você vai de qualquer jeito, você faz como quer, você crê como quer, obedece o que quer, você tem vontade própria. Você diz assim, hoje eu não quero, hoje eu não faço, só lê a Bíblia quando quer, só faz o culto quando quer, só veste calça que ele quer. Quer dizer, a palavra para você perdeu o valor. É como se você tivesse rasgado toda a Torá, rasgado todo o ensinamento do Eterno em sua vida, e que o céu agora está aberto para você de porta escancarada, sem obedecer os requisitos da palavra. Então aí, na verdade, a porta te leva a uma porta larga. E essa porta larga te conduz à destruição eterna, à condenação eterna. Então daí precisamos entrar pela porta estreita. Pela porta estreita, o caminho apertado, porque esse sim conduz à vida eterna. Mas o Mashiach alertou, são poucos os que entram por essa porta. São poucos que entram nesse caminho, ou seja, são poucos que atendem o chamado do Mashiach, venham e aprendam de mim, venham e aprendam comigo, venham e me sigam, sejam meus seguidores, sejam meus alunos, meus talmidim, sejam meus discípulos, meus servos, e aprendam comigo. As pessoas não estão dando atenção a esse chamado, então fica levado por qualquer vento de ensino, por doutrinas várias, e acaba se perdendo. Então é necessário saber que, na verdade, para o homem ser salvo, precisa adentrar no conteúdo da palavra, segundo a doutrina, que o Mashiach, o Filho do Altíssimo, como o nosso mestre, nos tem ensinado. Então nós vimos aqui, amados, que as pessoas deste mundo só podem entrarem por essa porta através da verdade. Essa verdade que vai ter que aprender do Mashiach, porque quando ele diz aprendam de mim, ou aprendam comigo, ele está falando a verdade, pois ele só ensina a verdade, pois ele é a verdade. Se eu sou a verdade, então essa é a verdade, vai ensinar o verdadeiro caminho, o verdadeiro doutrina, o verdadeiro ensinamento. E o Mashiach disse, eu sou a verdade, né? Eu sou a verdade. Então a verdade que é o que ele ensina, o seu ensinamento é verdadeiro. Então essa verdade é que liberta o homem, essa é a verdade que planifica o homem. Quando ele orando ali ao Hana, capítulo 17, verso 17, ele diz, Pai, planifica-os na verdade, purifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Então ainda para Shaul, escrevendo ali em Romanos, capítulo 8, verso 30, ele vai, e Alcha, falando ali, está escrito capítulo 8 de Al-Hana, aí na palavra de Alcha, quando Alcha, o Mashiach está no meio dos Eudim, dos judeus, e eles diziam crerem no Eterno, diziam serem filhos do Eterno, serem da família de Abraão. Então ali naquele diálogo, o Mashiach vai dizer para eles, conheçam a verdade vos libertará.
Então, a verdade que liberta, a verdade que planifica, a verdade que nos conduz à vida eterna. E essa verdade é aprendida ou ensinada pelo Mashiach. Nós temos que aprender dele. Por isso ele diz, venham a mim e aprendam comigo. Né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Porque se você não estiver em mim, eu em você não pode dar fruto. Assim como o ramo não pode dar fruto se estiver ligado no tronco da videira verdadeira. Então, aí é necessário que nós tenhamos essa consciência de que sem o Mashiach não chegaremos a lugar nenhum, porque lá em Yohanan 15, verso 5 diz, sem mim vocês não podem fazer nada. E Yahushua é a videira verdadeira. E nós, amados, somos seus galhos. Ele é a única saída para alcançarmos a vida eterna. Não existe outro meio. Pois ele próprio disse que sem ele nada podemos fazer. Né? Para sermos conhecedores da verdade, a qual nos conduz à vida eterna, Yahushua nos chama e a retornarmos para ele, a voltarmos para ele. Ou seja, a nos arrependermos e voltar para ele buscando dele o perdão. Vamos dar uma olhadinha no que está escrito em Marcos, capítulo 1, versículo 15. E dizendo, o tempo chegou, o reino do Eterno está sendo oferecido. Retornem ao Eterno e creia nas boas novas. Então aqui vamos voltar para o apelo inicial. Venham a mim os cansados e oprimidos. Que aqueles hoje os homens estão cansados do pecado. Oprimidos pelo pecado. O pecado tornou-se como um câncer na vida das pessoas. O câncer, ele ataca uma pessoa, um corpo, e a pessoa não sente logo os seus sintomas. Um câncer pode estar no corpo alojado até 10 anos, sem você ter nenhum sintoma dele. Mas quando ele aparece, que você mexe com ele para ficar bom, é a hora que ele te leva para o sepulcro, é a hora que ele te mata. Então o pecado faz isso. O pecado fica guardado no ser humano, porque o ser humano nem sente estar com ele, se sente até bem, por estar ali pecando, o pecado é gostoso para ele, e até que vem as consequências finais. E aí é levado à morte, porque o salário do pecado, Romanos 6:23, declara que o salário do pecado é a morte. E esse pecado, como consequência, ele separa o homem do seu Criador. Romanos 3, verso 23, diz que o pecado separa o homem da presença do seu Criador. Isso é verdade porque lá em Eshaial, que é Isaías, capítulo 59, verso 2, diz que o pecado separa o homem do seu Criador a ponto de ele não lhes ouvir, não ouvir as suas orações. Então, vemos que o pecado tem uma consequência muito trágica na vida das pessoas. Então, precisamos atentarmos para o que está escrito na palavra. E aqui está dizendo que o reino dos céus, o reino do eterno, o reino do Criador ainda está sendo oferecido desde os dias da pregação de Yohanan, o emissor, desde o dia da pregação do Mashiach, Yahushua Mashiach, e de todas as trajetórias da igreja, através dos tempos, até hoje. O reino dos céus está sendo oferecido sem nenhum preço a pagar, voluntariamente o homem está recebendo por benevolência do Eterno. E para sermos conhecedores dessa verdade que nos liberta, que nos salva, que nos planifica, que nos torna filhos do Altíssimo, que nós temos hoje para aprender, que todos cansados mesmo devem aprender do Eterno, essa verdade, e Yahushua nos chama a retornar para Ele, ou seja, a nos arrepender de todos os nossos pecados. E essa verdade só podemos aprender ela com o Mashiach, o mestre Yahushua. Pois ele disse, aprendam comigo, venham a mim, me acompanhem, me sigam, estejam em mim, aprendam comigo. Aprenda comigo o quê? Aprendam a doutrina do Eterno. Aprendam a fazer a vontade do Pai Celestial. Aprendam a separar-se do mal. Aprendam a andar de acordo com a vontade do Pai Celestial. Aprendam a entrar pela porta estreita. Aprendam a denunciar seus pecados e a envolver-se no plano do Criador para a salvação, para a vida eterna. Mateus capítulo 11, verso 29, quando ele diz, aprendam de mim. Ou seja, quando ele diz, sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas.
Aí ele justifica essa chamada no verso 30, para encerrarmos. Pois o meu jugo é suave, o seu ensino, as suas ordens, seu mandamento, e a minha carga é leve. O diabo tem lançado carga de todo jeito nas costas da humanidade. Cargas pesadas, tão pesadas que tem destruído vidas e mais vidas. Porém, o Mashiach diz que a carga dele é leve, é suave, é dócil. É maravilhoso seguir a doutrina do Mashiach. É maravilhoso andarmos segundo o ensinamento do nosso Salvador. É maravilhoso quando aprendemos quem é o Pai, quem é o Filho, qual é o seu mandamento e que é o nosso dever para com Ele. É maravilhoso sentirmos em nosso coração, em nossa fé, em nosso íntimo, com a convicção de que estamos no caminho certo, por amarmos os irmãos e guardarmos os mandamentos do Pai. Aí o texto vai estar dizendo, e aquele que diz que conhece e não guarda os mandamentos é mentiroso. É maravilhoso hoje você saber que você tem uma fé que lhe faz de você um verdadeiro servo do Eterno. O servo que não mente, o servo que guarda os mandamentos, o servo que crê no verdadeiro nome do Pai, como também o verdadeiro nome do Filho, o Salvador. Um servo que conhece quem é o Pai, quem é o Filho, conhece o mistério da piedade, que muitos não conhecem. Isso é maravilhoso. Nós só passamos a isso quando aprendemos no nosso Pai Celestial através do Mashiach e Yahshua ou Mashiach. Então, amados, isso é necessário porque só Ele, Yahshua, conhece o Pai, como também só o Pai conhece quem é o Filho. E aqui em Mateus capítulo 11, versículo 27, diz para nós o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, disse Yahshua, e ninguém conhece plenamente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho revelar. Aqui tem um quiser aqui revelar, mas é a quem ele revelar. Sem revelação você não pode conhecer nada da palavra do Criador. Sem revelação você não obedece à palavra. Sem revelação você não crê, você não conhece a palavra em nada. Sem revelação você não será salvo. A palavra nos foi revelada para através dessa revelação sermos salvos. Através da revelação do Espírito Imaculado do Pai, que tudo nos revela, tudo nos guia em toda a verdade. Aquele nos faz lembrar de todas as coisas que eles têm falado. E nos capacita a fazer a sua vontade. Então, o resumo dessa mensagem de hoje consiste em o convite para o aprendizado com Yahshua, em Yahshua, que é a sua palavra, o convite para a obediência, obedecer seus mandamentos, sua vontade, suas doutrinas, e o convite para a salvação, né? Quem crer nele for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Que o Eterno abençoe a todos nós, que possamos compreender isso, né? Porque somos crentes, estamos na igreja, temos uma limão, confessamos uma fé que somos salvos. Não, a salvação de cada um de nós, cada pessoa, independente da religião, da cor, da raça, do lugar, do país que ele vive, que ele nasce. Ele precisa obedecer a palavra do Criador mediante uma vida de arrependimento e renúncia ao pecado, vivendo no Mashiach e o Mashiach vivendo nele, porque sem o Mashiach em nós, sem Yahshua em nós, o homem nada pode fazer. Que o Deus abençoe, em nome de Yahshua.